Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver hoje o profeta Zacarias. O profeta Zacarias está situado no pós-exílio. Ele é citado lá no livro de Esdras, juntamente com o profeta Ageu, que foi o profeta que nós vimos anteriormente, os dois surgindo naquele período em que a construção do templo está embargada por causa da oposição dos inimigos do povo de Israel. Confesso para vocês que o livro de Zacarias é um livro extremamente complicado, não por causa da dificuldade de interpretação, mas é porque ele fala muito brevemente de coisas que já foram citadas também por outros profetas. E nós vamos ver que algumas das visões dele são bem parecidas com as visões de Daniel e com as visões de Ezequiel. A questão de Zacarias é que ele se torna importante porque ele, além de ter surgido naquele período histórico e ter sido importante para que o povo reiniciasse a reconstrução do templo, ele traz profecias acerca do Messias, então, acerca da volta do Messias. Mas a questão de Zacarias é que ele faz essas profecias assim de uma maneira bem mais enigmática do que os outros profetas. Sempre a gente tem que lembrar daquela questão de que a profecia tem três aspectos: o aspecto imediato, o aspecto de um futuro próximo às pessoas que recebem a profecia, e um aspecto que pode ser jogado lá para um futuro bem distante e que muitas vezes, até para nós, ainda está distante. Então o livro de Zacarias fala do Messias, mas fala do Messias sobre os dois aspectos, né? A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, mas ele tem um aspecto muito mais voltado para a escatologia. E é isso que nós não vamos poder tratar a fundo sobre essa questão de Zacarias, porque não vai dar tempo. Zacarias ele tem 8 visões básicas no livro, que é a primeira parte do livro, e a segunda parte ele se aprofunda mais na questão da vinda do Messias. Então, é provável que hoje não dê tempo da gente tratar muito a fundo das profecias sobre o Messias. E ele tem um problema teológico terrível, o profeta Zacarias. Porque era a questão do povo na época de Esdras. E esse aspecto teológico, ele é difícil e complicado até para nós por causa de algo que nós vivemos no nosso país, né, nesses últimos anos, que é a questão da desobediência civil. Ele vai falar disso assim como Ageu também já tinha falado. Mas Ageu falou rapidinho sobre isso. Zacarias trata disso com muito mais profundidade. Também faz parte, Zacarias, daquele grupo de livros que são os menos lidos da Bíblia. Só que ele é maior do que Obadias, né? Lembra que eu falei de Obadias, o desconhecido, que é pouco lido? Obadias tem uma página só. Zacarias tem 14 capítulos. Então, fica complicado ler Zacarias, e então ele faz parte daqueles que são pouquíssimo lidos mesmo. E, sinceramente, eu lembro de ter ouvido pregação sobre Obadias, mas eu não lembro de ter ouvido pregação sobre Zacarias. E olha que na minha juventude, a minha igreja não tinha culto, a minha igreja da juventude não tinha cultos de manhã nos domingos. Então eu aproveitava o domingo de manhã para visitar um monte de igreja. Praticamente todas ali da Zona Leste eu conheço, frequentei ali, e também durante a semana eu frequentava outras igrejas, eu sempre ajudava também no louvor em outras igrejas, e eu nunca ouvi uma pregação sobre Zacarias. Eu ouvi uma vez um professor citar Zacarias por causa de um trecho de Zacarias que fala de 2 mulheres com asas de anjos. Aí o professor citou, o pessoal começou a discutir se tinha anjo mulher, anjo homem, enfim, nem o professor sabia responder. Também não vou responder isso para vocês, tá? Porque não faz parte do nosso propósito aqui. Então é um dos livros realmente bem pouco lidos e bem pouco estudados e bem pouco pregados também. Mas vamos lá então.
Zacarias, eu dei o título da aula de O Propósito de Deus, porque é disso que Zacarias vai falar o tempo todo no seu livro. Quem é Zacarias? Ele já aparece com o título de Baraquias, é filho de Baraquias, neto de Ido. Bom, para a gente, o que significa isso, né? Se ele ainda fosse filho do Edinho, neto do Pelé, a gente ia saber, né? Mas é importante esse registro aqui. Por quê? Porque Zacarias nasceu na Babilônia. E ele estava entre o remanescente que veio com Zorobabel e Josué, uma das primeiras levas que sai da Babilônia para voltar para Judá em 538 a.C. Ele nasceu lá, porque, pelo que se entende, ele era bem jovem quando voltou para a Palestina. Porque o ministério dele vai além do ministério de Ageu. Então ele viveu bastante tempo ali na Palestina. Agora, o pai dele, o avô dele, Ido, é citado entre os sacerdotes no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 4, quando Neemias dá a genealogia dos sacerdotes que voltaram e que eram responsáveis por restaurar o culto no templo. Então, esse registro de Neemias é importante porque Neemias queria restaurar o culto e não podia entrar uma pessoa estranha na linhagem dos sacerdotes. Então, Neemias faz questão de mostrar isso, e ele mostra lá que teve pessoas que voltaram da Babilônia e não tinham como comprovar a sua descendência. Então, eles foram tirados do exercício do levítico e do exercício de sacerdote, porque eles não tinham como comprovar, então ficaram banidas. O Zacarias não. O Zacarias é neto desse tal de Ido, que volta da Babilônia para Jerusalém. E só que em Neemias 12, 16, Zacarias já é citado como sacerdote. Então, em algum momento entre a volta dele e a compilação ou o registro do livro de Neemias, aconteceu alguma coisa com o pai dele e Zacarias já é um sacerdote, já está no cargo de sacerdote, e o avô dele também já não está mais entre os registros de sacerdotes ali. Já é o Zacarias. Zacarias é contemporâneo de Ageu, e ele continua o seu ministério muito tempo após a morte de Ageu, por isso que a gente entende que provavelmente ele voltou da Babilônia muito jovem. O propósito do livro de Zacarias. Então vamos lá. As profecias que aparecem no livro de Zacarias, elas são uma expressão de Deus de grande consolo, de encorajamento e de esperança. Era para aqueles crentes ali, né, para o povo de Israel, o povo de Judá, que estava desanimado e que estava com medo da perseguição que os opositores estavam fazendo, mas também é para os crentes de todas as épocas, porque ele tem profecias escatológicas. Ele começa o livro com uma chamada ao arrependimento sincero e faz várias profecias referentes à vinda do Messias e ao retorno do Messias. Então ele fala dos dois aspectos, ele fala do Messias vindo numa determinada época e fala de uma época posterior em que o Messias iria retornar. Só que isso fica meio obscuro no livro de Zacarias, porque até a vinda de Jesus, ninguém entendia ainda que haveria um momento que o Messias seria morto, que ficaria longe dos seres humanos e depois voltaria. Essa ideia de a primeira vinda e segunda vinda não estava muito clara no Antigo Testamento ainda para eles. Então, quando Zacarias fala sobre isso, é uma coisa que fica obscura até para eles ali. Mas ele faz, por isso que é uma esperança para os crentes de todas as épocas, porque ele fala desses dois aspectos, a primeira vinda e a segunda vinda. Mas ele não chama de primeira vinda e segunda vinda. É só o jeito que ele fala que dá a entender que haveria um período em que viria o Messias e haveria um outro período em que o Messias faria um grande julgamento. Que a gente sabe que isso não aconteceu ainda. O livro de Zacarias tem um grande problema na segunda parte, justamente na parte que fala da vinda do Messias. E é por isso que a gente entende que ele está falando da primeira vinda e da segunda vinda. Porque no capítulo 9, versículo 13, ele faz uma citação da Grécia. E na época do profeta Zacarias, a Grécia não existia como uma nação.
Eram várias cidades-estado, cada uma com a sua administração independente, cada uma com a sua língua até, com o seu idioma. E isso só foi possível acontecer a união da Grécia com a Macedônia invadindo a Grécia. Né? Porque Alexandre o Grande, que é o que vem depois desse período de Zacarias, ele não era grego, ele era macedônico. Ele conquista a Grécia, unifica a Grécia como um todo, e aí sim, até mesmo depois da morte de Alexandre, ainda não se fala de Grécia como um país, se fala do Império Macedônico. Alguns historiadores é que posteriormente, mais tarde, vão colocar nos seus registros que ali era a Grécia, que o Império Macedônico era basicamente a Grécia conquistada pela Macedônia. Então tem esse problema, que é a data em que foi escrita a segunda parte do livro de Zacarias. Que aí alguns teólogos vão dizer que então não foi o profeta Zacarias que colocou aquelas profecias sobre o Messias, e por isso é que é possível dizer que ali na segunda parte está falando da primeira vinda e da segunda vinda do Messias, porque é uma coisa posterior ao próprio Zacarias. Mas isso também não está ainda, até os dias de hoje, isso ainda não está, vamos dizer assim, confirmado, votado, chancelado por ninguém. Pode ser, pode não ser, o fato é que a segunda parte do livro de Zacarias está lá. E a gente encontra ligações do livro dessa segunda parte com as visões de Zacarias. E por isso é aceitável utilizar esse livro como um todo, mesmo com esse problema aqui da Grécia sendo citado num período em que a Grécia não existia como país. Pois bem, vamos para o conteúdo. No capítulo 1, do versículos 1 a 6, ele faz uma convocação geral ao arrependimento, em concordância com as profecias de Ageu, com a mensagem de Ageu, que está chamando o povo para largar os seus pecados e retornarem à comunhão com Deus. Porque lá, lembrem, em Esdras, o povo, por causa da oposição dos governadores das províncias em volta, tinham parado a reconstrução do templo. E parar a reconstrução do templo significava parar o culto. Porque aí, parando a reconstrução, cada um foi cuidar da sua vida. Foram construir suas casas, foram cuidar das suas fazendas, foram cuidar dos seus animais. Foram, inclusive, reatar as relações comerciais, que é um grande problema que Neemias vai ter. E aí, quando eles fazem isso, durante 15 anos, começa a surgir um monte de coisa errada no povo, porque os levitas não estão ensinando a palavra de Deus, o culto não está sendo realizado, os sacrifícios não estão sendo realizados. Então surge Ageu e Zacarias, citados lá no livro de Esdras, como sendo profetas que chamaram o povo ao arrependimento, chamaram o povo a retornar à reconstrução do templo. Então a primeira mensagem de Zacarias é essa, ele chama o povo a se arrepender dos seus pecados, retomarem a fé, retomarem o entusiasmo e voltarem a construir o templo. Então, ele está nesse contexto do embargo à construção do templo. O povo, por causa disso, estava se afastando de Deus. Diversos pecados proliferaram entre o povo. A adoração a deuses pagãos, o casamento misto com mulheres pagãs que estavam levando o povo a adorar esses deuses, ao ponto de haver pessoas ali que nem falavam a língua dos judeus. Falavam uma outra língua. Ou seja, não tinha nem como eles estudarem a palavra de Deus ali. Porque eles estavam retornando, a mensagem de Ageu e a mensagem de Esdras, junto com a de Zacarias, é que eles estavam retornando aos pecados que fizeram com que o povo fosse castigado com o exílio na Babilônia. E por causa disso é que tanto Esdras quanto Neemias vão ficar furiosos e vão tomar aquelas atitudes radicais que nós vimos eles tomarem lá quando estudamos esses livros. E aí, depois de chamar ao arrependimento o povo, ele tem a primeira visão dele. Ele vai ter uma série de 8 visões, interligadas entre si. Ele vê carruagens com cavalos e anjos, aliás, ele vê cavalos com anjos montados, com a missão de percorrer a terra. E esses anjos estão percorrendo a terra e voltam para prestar um relatório. E o relatório é
que as nações estão tranquilas. Esse período de Ageu e Zacarias é o período em que o Império Persa está no seu auge de glória. Apesar de que eles estão vivendo a luta do Império Persa contra contra os gregos. É mais ou menos nesse período, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, que está acontecendo aquelas guerras entre os persas e os gregos que estão relatadas lá naquelas célebres histórias dos 300 de Esparta e dos tebanos, em que o povo grego está todo desunido, esfacelado, não são uma nação, mas estão lutando contra os persas. Então você tem os espartanos lutando contra os persas, você tem os atenienses lutando contra os persas, você tem os tebanos lutando contra os persas. Depois chega um período da história em que os tebanos eles montam um grande exército e eles derrotam Esparta, né, porque aquela história dos 300 de Esparta é uma tremenda mentira. Aquilo lá, os 300 de Esparta é mais ou menos uma história em quadrinhos. Tá? Ela não existiu aquilo lá, não eram só 300, eram muito mais, e os espartanos eram odiados pelos gregos porque os espartanos não eram aquele povo corajoso e guerreiro que está retratado na história, não. Inclusive, eles se venderam para os persas e os persas conseguiram entrar e invadir Atenas por causa dos espartanos, que se aliaram aos persas para isso. Então, chega um momento da história em que Tebas se reúne um grande exército, vai lá e, me perdoem o uso da linguagem, dá um couro nos espartanos. Destroem o exército espartano, porque eles estavam com raiva dos espartanos por terem se aliado com os persas. Então, é todo esse período histórico que eles estão vivendo ali. Só que isso é de Chipre para lá. Vamos dizer assim, né? Vocês estão olhando para cá, no mapa, é de Chipre para cá. De Chipre para cá, que é uma região da Palestina, está tudo em paz. Está tudo em ordem. Porque o Império Persa já conquistou tudo ali, já está administrando, já está tudo, as engrenagens já estão todas azeitadinhas, já está tudo correndo muito bem, não tem fome, não tem grande catástrofe, não tem falta de chuva, está tudo em paz de Chipre para cá. Agora, de Chipre para cá é onde está acontecendo as guerras entre os persas e os gregos, e mais para frente está surgindo o Império Romano. Né? Então, de Chipre para lá, está um caos. De Chipre para cá, paz. E o relatório as nações estão tranquilas, porque, na verdade, guerra mesmo está acontecendo só entre os persas e os gregos. O Império Persa é um grande império. Tudo que está sob tutela do Império Persa está em paz. E tudo que está dos gregos para lá está em paz também, porque não tem ameaça. Então, o relatório desses cavalos as nações estão tranquilas. Mas acontece que nós vimos lá em Ageu, que juntamente com Ezequiel e com os demais profetas, eles estão lançando profecias sobre essas nações que prejudicaram o povo de Israel. Então estava tudo tranquilo. O que acontece? A resposta de Deus para esses anjos cavaleiros é: Deus promete julgá-las por causa da destruição que elas causaram em Judá e Jerusalém. Lembra daquele negócio? Moabe, Amon, dois povos primos dos judeus. Edom, povo irmão dos judeus. Eles se aliaram com o Império Assírio, com o Império Babilônico. Eles saquearam Jerusalém juntamente com os babilônicos e com os assírios. Eles até tripudiaram de maneira cruel em cima do povo de Jerusalém. Então, Deus promete, está em paz, mas vocês vão ser julgados. Bom, historicamente, como nós vimos lá em Daniel, o julgamento chegou logo, porque veio o Império Macedônico, conquista tudo ali, muda tudo. Porque o Império Persa era uma coisa, o Império Persa era um império oriental, com religião oriental, um pensamento oriental igual ao do povo de Judá. Vai vir um povo com uma cultura totalmente diferente, um povo ocidental. Então, muita coisa vai mudar e Deus vai julgar essas nações ao ponto de, nós sabemos até hoje, essas nações não existem mais. Aí vamos para a segunda visão. Os 4 chifres e os 4 ferreiros, capítulo 1, do 18 ao 21. O paralelo é com Daniel. Os chifres são nações.
Os ferreiros, os artesãos que estão fazendo esses chifres de ferro, são agentes de Deus para cumprir a justiça. Então, são 4 nações, 4 ferreiros. Nós vimos lá em Daniel os 4 generais de Alexandre, que quando Alexandre morreu, tomam conta de todo mundo. Os Ptolomeus vão cuidar do Egito, os Antíocos vão cuidar da Síria e da Palestina, um outro general vai cuidar da região da Grécia, e um outro vai para uma região totalmente desconhecida. O resto do império, as partes mais distantes e a parte da África, esse general vai cuidar e vai sumir da história. Então, são esses 4 chifres, esses 4 ferreiros que vão servir de instrumento de Deus para julgar essas nações que estão em paz. Porque, vejam, não é porque elas estão em paz, não é porque está tudo em ordem, que significa que elas não são culpadas, que significa que elas são inocentes. Não é porque elas foram usadas por Deus para castigar o povo de Judá que tinha cometido pecado, que significa que elas são inocentes. Então Deus já está há muito tempo prometendo, olha, vai ter juízo para Edom, vai ter juízo para Moabe, para Amon, vai ter juízo contra o Egito, vai ter juízo contra a Babilônia, vai ter juízo contra os persas. Porque apesar deles terem tido contato com o povo de Deus, eles não deixaram seus pecados. E quando eu digo ter contato, a gente está estudando essa história, né? Veio Esther, veio Mardoqueu, veio Daniel, veio Esdras, veio Neemias, todos eles pessoas importantes, servos de Deus importantes, no governo desse império. E eles simplesmente perderam a chance de se voltarem para Jeová, continuaram nos seus pecados, então Deus está prometendo, olha, vai vir o julgamento. No caso de Zacarias, já está bem próximo esse julgamento aqui, porque logo depois de Zacarias vem, depois de um certo período, vem a conquista da Pérsia pelo Império Macedônico. Na terceira visão vem o tal do agrimensor. Vem um sujeito com um cordel de linha para medir as nações. Essa é a ideia de medir, tem a ideia de ver o quão culpado ou quantos pecados ou quais tipos de pecados essas nações cometeram. Mais ou menos como aquela mão de Daniel que escreve na parede para o rei Belsazar, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Então esse agrimensor aqui nessa visão, ele está medindo as nações com um cordel e está vendo a culpa delas. Mas ele também vem com uma promessa de restauração e de bênção para o povo da aliança. Restauração do templo e restauração da cidade santa. Então ele fala lá qual vai ser a medida do templo, a medida da cidade. E é nessa visão do agrimensor que ele faz referência ao dia do Senhor e às nações que vão se converter. Aqui um parênteses, a gente não falou sobre isso em Isaías, porque não deu tempo, também não falamos isso em Ezequiel, porque não deu tempo. Mas já em já em Isaías, antes mesmo do cativeiro, Deus está abolindo o sacrifício. Lá em Isaías, Deus repete diversas vezes, nos primeiros capítulos, no meio do livro e no final do livro, que os sacrifícios de animais já não são mais uma coisa agradável a Deus. Então, lá em Isaías, Deus já estava cortando o sacrifício de animais pelo pecado, já não estava mais aceitando. E lá em Isaías ele começa a se referir que vai ter um novo dia do Senhor. Depois Ezequiel enfatiza a ideia, e agora Zacarias também está enfatizando essa ideia. O dia do Senhor. Esse dia do Senhor, profeticamente, é tanto o dia do nascimento de Jesus, quanto o dia da morte de Jesus. E aí a gente pode englobar tudo num evento só, né? Porque para Jesus morrer ele precisa nascer, obviamente. Então, esse dia do Senhor faz referência à vinda de Jesus. Mas nós conhecemos esse dia do Senhor hoje pelas profecias escatológicas em Apocalipse. É o dia em que o Messias vai retornar e vai julgar as nações. Então, Zacarias já faz essa menção aqui. Um dia do Senhor. Por quê? Porque tanto os sacrifícios quanto o sétimo dia
como sendo o dia do Senhor já não estava mais sendo aceito. Vocês lembram lá, Daniel orando para Jeremias, por causa da profecia de Jeremias, orando para Deus? E a explicação vem pelo anjo. 70 anos de cativeiro na Babilônia são em referência aos 70 anos sabáticos que eles deviam ter tido na terra, na Palestina e não cumpriram. Eles cumpriam o 7º dia como sábado, como descanso. Mas o ano sabático eles não cumpriram. Então lá em Jeremias fala, olha, os 70 anos era um ano para cada ano sabático. Para deixar a terra descansar. Então já ali Deus já estava rejeitando a guarda do 7º dia. E aí começa a falar de um novo dia do Senhor. Na 4ª visão aparece o sumo sacerdote. E aí vem uma figura histórica ali, que é da época mesmo de Zacarias. Ele se refere a Josué, o sumo sacerdote do governo de Zorobabel, que é o objeto dessa visão. E eu não sei se vocês já ouviram isso, tá? Também não é tão simples assim. Mas Jesus, Josué e José têm a mesma raiz do nome. Jesus é a pronúncia grega. Joshua, ou Josué, é a pronúncia hebraica. É o mesmo nome, é a mesma raiz. Então, a escolha desse sumo sacerdote aqui, como sendo o objeto dessa profecia, é simbólico, porque a profecia trata da purificação da nação de Israel e da sua restauração. O grande problema é que a gente tem hoje o Novo Testamento escrito, certo? Então a gente sabe que a nação de Israel não foi restaurada. Nem como nação política e nem como nação espiritual. Mas na época de Zacarias, isso poderia parecer para quem estava ouvindo a profecia, não. Realmente, Israel vai voltar a ser uma grande nação, vai voltar a ser um grande império. Vamos voltar a ter um império como o do rei Davi. E vamos dominar sobre todas essas nações. Mas acontece que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe, não foi nem restaurada politicamente e nem restaurada espiritualmente. Na época de Jesus, ainda estavam esperando o Messias como o rei Davi. Então, obviamente, nessa visão aqui de Zacarias, ele está falando do ministério do Espírito Santo, do ministério de Jesus. Ele está falando aqui de um novo povo. Como essa visão é atrelada à visão do agrimensor, que vai restaurar a nação e vai trazer um novo dia do Senhor, obviamente ele está falando aqui do povo espiritual. Não está falando fisicamente da nação de Israel. Então Josué, que era uma pessoa, nesse caso aqui, a pessoa real, o Josué da época de Zorobabel, o sumo sacerdote, era uma pessoa justa, era uma pessoa correta, mas ele é levado diante de Deus como tendo pecados. Porque nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos pecadores. E no caso deles ali do Antigo Testamento, que não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, eles precisavam do sacrifício para serem purificados dos seus pecados. Então é mais, vamos dizer assim, mais enfática ainda essa imagem do Josué. Sendo uma pessoa boa e fiel a Deus, ao ser levada à presença de Deus, manifestam-se todos os pecados que ela tem. Mas a promessa é de que esse Josué vai ser purificado, como todos nós somos purificados através da ação do Espírito Santo. E é interessante que ele vai ser purificado como um tição de fogo, que é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Vai nos purificar como fogo. E aí esse Josué aqui entra como sendo a figura do Messias. Refere-se então a essa purificação espiritual que a nação vai ter. Então vamos lá, no versículo 8, Josué é a figura do Messias, porque vai ser um novo sacerdócio fora da linhagem levítica, porque o Zorobabel é o príncipe. Lembra que o Ageu demonstra isso, o Zorobabel como príncipe da linhagem de Jesus.
Ele faz menção à igreja, porque ele cita esse povo como a rocha única, ou esse novo Messias como a rocha única. Né? Jesus fala sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, ele está fazendo uma menção clara aqui à igreja. E no versículo 10, ele fala do dia do Senhor. Novamente, ressurreição é a volta de Jesus. Que, volta a enfatizar, para eles não estava claro ainda. Para eles era só a ideia da restauração do povo de Israel como sendo um povo que iria dominar todas as nações. Na quinta visão aparece o candelabro de ouro, no capítulo 4. E aí ele faz uma explicação bem clara lá. Trata-se da restauração do culto e da presença de Deus no meio do seu povo. O candelabro, né, vocês lembram lá na história de Esdras, que quando eles restauram o templo, eles restauram tudo. Mas eles não conseguem mais fazer o fogo perpétuo. Por quê? Porque eles não conseguem restaurar todos os castiçais, eles não conseguem fabricar todos os castiçais que tinha na época do Templo de Salomão, que eram vários castiçais, aquele castiçal de 7 lâmpadas. Eles só fazem um. E aí não dá mais para ficar falando de fogo perpétuo para sempre, porque não dava mais para garantir que sempre ia ter um dos candelabros acesos, porque só tinha um. Então eles param de citar isso. E aí esse candelabro de 7 lâmpadas, ele começa a simbolizar a presença do Espírito de Deus no meio do seu povo. Já era assim, no Templo de Salomão também era assim, era isso que significava. Mas esse aqui, por ser único, fica mais especial para eles. Então, essa visão trata da restauração desse culto, da restauração da presença de Deus. Só que, se a gente for lá para Apocalipse, em Apocalipse cita o castiçal com 7 lâmpadas e os 7 olhos de Deus em relação aos anjos da igreja, em relação ao Espírito que anda no meio dos 7 castiçais, ou das 7 lâmpadas. É uma referência clara à igreja, também aqui quando fala do candelabro de ouro, e a referência da presença do Espírito Santo no meio do povo. É uma coisa nova aqui, por isso ele nem trata tanto assim, porque na época de Jesus eles ainda não entendem esse negócio do Espírito Santo. Mas já está citando aqui também em Zacarias. A sexta visão é o rolo que voa. Ele vê um rolo voando e esse rolo ele traz uma série de questões de lei e a ideia de que aqueles que violam a lei vão ser condenados pela própria lei que eles violaram. Então, aqui claramente ele está falando da lei de Moisés, mas ele não está falando só dos legalistas. Ele está falando daqueles que, no versículo 4, os que juram falsamente pelo meu nome. E isso indica não só os legalistas, não só aqueles que querem cumprir a lei com toda a rigidez e em toda a letra da lei, e que são hipócritas ao fazerem isso, mas ele está falando de todo aquele que se diz discípulo e servo de Deus, mas que não é sincero nisso, ou que não obedece de verdade. Estava até comentando com a irmã que me trouxe hoje aqui, que está um tal de aparecer falso profeta agora, e cada absurdo que a gente tem visto na internet, não vou nem citar porque pessoalmente, porque senão, como está sendo gravado aqui, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Mas vocês vão ver aí, tem um que está fazendo muito sucesso agora. Mas que se essa pessoa lesse a palavra de Deus, saberia que a própria palavra de Deus condena aquilo que ele está fazendo ali. Ou seja, uma pessoa que está se dizendo serva de Deus, está dizendo que fala pelo nome de Deus, mas que não é sincero. Porque a questão, às vezes, não é nem de estudo da palavra de Deus. A questão é da pessoa dizer que é Deus que está falando com ela e ela nem vai ver de fato o que é que Deus está falando. Que é um alerta que Deus já tinha dado lá em Zacarias e lá em Daniel também. Dos falsos profetas que dizem, Deus me enviou, mas Deus não os enviou. Aí você vai questionar, mas como é que você sabe que Deus enviou ou não enviou tal pessoa? É só o coração da pessoa. Com Deus é que sabe. Se ela fala alguma coisa contra a palavra de Deus, obviamente ela não foi enviada por Deus. E é disso que ele está falando aqui. Esse é um alerta de Zacarias, porque naquela época já surgia pessoas falando em nome de Deus, mas sem terem sequer consultado o livro da lei. Então, é essa a ideia. Esse livro da lei
do Deus que essas pessoas citam, esse próprio livro da lei vai condená-las. Porque elas estão falando coisas contra a lei de Deus. Então não é só a questão do legalismo aqui, é a questão da pessoa estar dizendo algo sobre a palavra de Deus sem nem ter lido a palavra de Deus. É uma orientação, uma exortação que serve para nós nos nossos dias, inclusive. A sétima visão é a visão que eu vi alguém falar, que é a mulher e o cesto. Então, Zacarias vê um cesto de medir, com uma medida, é um cesto de medir um efa. O efa era uma medida de artigos sólidos, né? Em geral, era como se fosse o quilo. Então, o efa seria um cesto que teria essa medida. Era uma medida tal que podia caber uma pessoa ali dentro. Esse cesto de medir, na interpretação ali, está representando os pecados do povo, que vão ser medidos e julgados por Deus. E aí ele vê duas pessoas, ele abre o cesto, dentro do cesto está lá uma mulher, e essa mulher tem um nome de pecado, e ela vai ser levada lá para os confins da Babilônia. Então surgem duas mulheres com asas, carregando o cesto para longe, que é um simbolismo claro do presente de Zacarias, para o presente de Zacarias. Que os perversos vão ser levados ao lugar destinado para eles. Então, aqueles pecados representados por aquela mulher dentro do cesto, pecados medidos e já julgados, ou seja, foram examinados, a vida das pessoas foi examinada, a vida das nações foi examinada, foram julgados, Deus já deu a condenação, então essas duas mulheres com asas estão levando para longe. O povo de Israel tinha essa prática também dada por Deus. No dia da expiação, o sumo sacerdote ia lá, oferecia no Santo dos Santos uma libação ali, ele derramava o sangue da novilha sacrificada no dia da expiação, colocava nas pontas da Arca da Aliança, que ficava ali dentro, fazia uma oração pedindo perdão pelo pecado da nação, ele saía dali e ele impunha a mão sobre a cabeça de um bode, orando pelos pecados da nação, e esse bode era expulso da cidade e era levado para o vale do filho de Inom, que é um vale, eu já falei, em escatologia tem muito significado, porque é onde fica o vale de Megido, onde vai ter a guerra, a batalha de Armagedon, porque ali é o símbolo de toda coisa imoral, lasciva, pecaminosa, nojenta diante dos olhos de Deus. É o vale do filho de Inom, para onde esse bode era levado para morrer ali. Era largado ali para ser morto. Ele morria de fome, morria de sede, morria atacado pelos animais selvagens. Era um simbolismo de que o pecado era para ser tirado fora da cidade, fora do povo de Deus, ser largado num lugar onde ninguém ia lembrar dele. E um lugar onde as pessoas não gostariam de ir. É exatamente esse simbolismo aqui desse efa sendo levado para longe, com a perversidade das pessoas. Tem a ver com a visão do cordel de medir, porque as nações estão sendo julgadas e cada uma vai ter o seu castigo. Interessante é que é levado para um lugar de esquecimento e essas nações que foram julgadas foram esquecidas. Todas elas. O único povo que sobreviveu foi o povo judeu. A oitava visão são as 4 carruagens, que corresponde à primeira. A primeira visão também é dos cavalos. Jeová é descrito como aquele que controla. Né? São as 4 carruagens puxadas por cavalos, tendo um condutor indo na direção que o condutor manda. Então, Jeová é descrito como aquele que controla os acontecimentos históricos, que é o símbolo aqui dos 4 ventos recebendo ordens para irem por toda a terra. O simbolismo do vento, porque a palavra vento também tem o mesmo significado de espírito, é a ideia de que todos os espíritos são controlados por Deus, todos os seres humanos são controlados por Deus, todo o universo é controlado por Deus, toda a história é controlada por Deus. Então, tudo que vai acontecer nessas profecias de Zacarias é tudo porque Deus é que está ordenando, Deus é que está controlando. E aí vem a questão que foi complicada no capítulo 7 para eles, que são as questões teológicas. Não vai dar tempo da gente se aprofundar também.
Zacarias fala da questão da obediência sem valor, porque ele fala do jejum. Quando vocês jejuaram para mim? É a pergunta que Deus faz através de Zacarias. Porque eles jejuaram sem amor e justiça. E a pergunta que Zacarias faz nesse capítulo 7, que é o capítulo que tem teologia, todos os outros têm teologia, né? Mas esse capítulo é o que ele aborda, um ponto teológico, é a questão do que o povo, na época de Zacarias, estava adorando a Deus, mas estava adorando a Deus de uma maneira totalmente errada. E não errada nas práticas, mas errada no seu coração. Então ele faz essa pergunta: é válida a obediência pela obediência? Sem envolvimento e sem convicção? Aí é que vem o nosso problema. Porque tem vários textos na Bíblia que mostram que é válido obediência pela obediência. Sem amor e sem convicção. Calma, não vou criar polêmica aqui, vou chegar lá. Mateus 22, 15 a 22, Jesus, questionado sobre pagar o tributo, pega uma moeda, fala para os seus interlocutores: de quem que está essa figura que está aqui? Ah, é de César. Então ele fala: dai a César o que é de César. Vocês acham que tem amor em alguém querer obedecer, pagar o imposto para um povo estrangeiro e opressor? Não tem. Então ali Jesus está falando de obediência pela obediência, obedecer às autoridades. Certo? Você não precisa ter envolvimento nem convicção para pagar o imposto. Você tem que pagar. Você paga até com dor. Na verdade, você não quer se envolver com aquilo ali. Mas você tem que pagar. Então ali Jesus está falando de obedecer por obedecer. Porque tem que obedecer. Mateus 17, 24 a 27. Tinha um imposto para pagar para o templo. Aí muda a figura, né? Não é para pagar para o Império Romano. É para pagar para o templo. E vão questionar Jesus, vão questionar os discípulos. O seu mestre não paga o imposto do templo? Aí Pedro vai lá falar com Jesus. Jesus fala: vai lá pescar um peixe. Você abre a boca dele, vai ter um estáter. Dá esse estáter por mim e por você. Que era um valor do imposto que valia por Pedro e por Jesus. Mas essa frase de Jesus é importante. Para que nós não os escandalizemos, vai lá e paga por mim e por você. Tem amor? Tem convicção? Tem envolvimento? Não. Obediência pela obediência. Tinha que obedecer. Malaquias 3,10. Esse é um ponto que muita gente usa muito mal. E confesso, tem gente que abusa disso. Mas essa frase lá é importante. Depois fazei prova de mim. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não fazer chover sobre vós uma abundância tal, que dela vos advém a maior abastança. Ali não está dizendo que é só o crente que vai ser abençoado, ali está dizendo que quem trouxer o dízimo vai ser abençoado. Não está dizendo, se você for crente, se você der de coração, vai ser abençoado. Não, se você trouxer, vai ser abençoado. Porque é um compromisso. Obediência por obediência ali. E é por isso que muita gente questiona, inclusive, a questão do dízimo. Porque ali naquele versículo não fala nada sobre você ter amor envolvido nesse ato. E por isso muita gente abusa. Você quer ser abençoado? Venha dar o dízimo. Não concordo com a teologia e com o evangelho da prosperidade. Mas é certo que está escrito no texto ali. Se você trouxer, você vai ser abençoado. É Deus falando. Quem sou eu para mudar aquilo ali? Romanos 14 e 1 Coríntios 8 fala da questão de ter tolerância para com os fracos na fé. Não está falando nada de você ter amorzinho pelo irmãozinho ali que não entende ainda a palavra de Deus. Inclusive o texto diz, Paulo diz no texto, ele está errado. Ele é um fraco na fé. Mais para frente em Romanos e em Coríntios, ele vai falar, tem que crescer espiritualmente, não pode continuar como fraco. O autor de Hebreus vai falar, vocês deviam ser mestres, ainda estão discutindo coisas vãs. Quer dizer, é para ter tolerância com o fraco na fé, mas não é para deixar o fraco na fé continuar sendo um fraco na fé. Ele está errado. Então aqui, obediência pela obediência. E Romanos 13, de 1 a 7, volta aos 2 de Mateus, obedecer às autoridades, mesmo elas sendo más e injustas. Uma coisa é o caráter, má e injusto. Outra coisa é a regra, a lei. Se a lei for má e injusta, você não pode obedecer, isso é óbvio.
Ninguém vai ser, né, infantil de ficar discutindo isso, porque quem discute isso quer causar polêmica, quer causar problema. Tá? É bem óbvio, se a lei é má e injusta, antes, como diz Pedro e João, obedecer a Deus. Mas aqui, em Romanos, ele está falando do caráter dessas autoridades. Porque muita gente fala, mas o fulano é um ladrão, não vou obedecer à lei porque ele é ladrão. Não interessa se ele é ladrão. A lei está certa, tem que obedecer à lei. Então, aqui são alguns exemplos que a gente encontra na Bíblia, e tem muitos mais, peguei só esses aqui, porque não vai dar tempo da gente ficar discutindo, de obediência pela obediência. Né? Então aí a gente volta lá para Zacarias. É válida a obediência pela obediência sem envolvimento em convicção? Alguns textos mostram que sim. Mas qual é o problema do povo de Zacarias, da época de Zacarias? É que existem exemplos de obediência por amor. Mateus 23 fala de dar o dízimo, sem esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Jesus está criticando lá os fariseus porque eles dizimavam tudo, eles eram rígidos no dízimo de tudo, até mesmo daquelas plantinhas que crescem no vasinho de tempero que a mulher deixa ali no peitoral da janela. Nasceu ali o cominho, a hortelã, ali naquele vasinho que ela pega ali e tira para temperar a comida, eles davam o dízimo daquilo. Eles dividiam em 10 e davam 10% daquilo. O problema é que eles também esqueciam de fazer o amor e a justiça. A misericórdia e a fé. Que também já estava prevista no Velho Testamento, que Jesus cita Oséias 6. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vocês não condenariam o inocente. Que era a ideia de que, para cumprir a lei do sábado, eles não levantavam para ajudar o próximo. Sendo que a lei de ajudar o próximo era acima da lei do sábado, e na verdade o sábado só teria valor mesmo se ele ajudasse o próximo. Essa é a ideia que Zacarias está tentando passar para eles. O jejum só tem valor se você também cumprir o resto. Então, Jesus fala para eles lá em Mateus, vocês têm que dar o dízimo sim. Tá certo isso. Só que vocês não podem esquecer do amor, da justiça, da misericórdia, da justiça e da fé. Então aí, uma obediência que tem a ver com amor, que tem a ver com envolvimento. Mateus 12, 7, ele fala de guardar o sábado, mas demonstrar misericórdia. Esse exemplo que eu dei para vocês, é para guardar o sábado sim, mas também tem que ajudar o próximo. E não usar o ajudar o próximo como desculpa para fazer outras coisas, porque também tem muito, tem muito malandrão que quer dar essa despertão assim de, estou ajudando o próximo, então por eu ajudar o próximo, não preciso fazer aquilo. Eu encontrei uma pessoa que antigamente dizia assim, para a igreja que eu pastoreava, a gente tinha que fazer um mutirão de limpeza. E ela falava, eu já dei o dízimo, não preciso vir no mutirão de limpeza. Aí outros falavam assim, eu já ajudei no mutirão de limpeza, não preciso dar o dízimo. Aí outros falavam assim, eu já oro pelo missionário, então não preciso ajudar no mutirão de limpeza, ou não preciso dar o dízimo. Já dei o dízimo, não vou fazer o resto. Já vim no culto de domingo de noite, não preciso, já vim no culto de sábado à noite, não preciso vir no culto de domingo de manhã. Não. Você tem que fazer as duas coisas. Então, guardar o sábado, mas demonstrar misericórdia. Mateus 15, 4, 8, Corbã, que não era da lei de Moisés, mas que Jesus não condena. Ele fala, vocês podem dar o Corbã. O Corbã era uma oferta que você podia resgatar, podia ter de volta depois de um certo tempo. Mas eles davam o Corbã como desculpa para não dar dinheiro para o pai e para a mãe, quando o pai e a mãe precisavam. E Jesus joga isso na cara deles. Quer dizer, tinha que fazer os dois. De que adianta você ser santo por um lado e ser pecador do outro? Tem que tentar ser santo dos dois lados. E aí Mateus 5, 6... Mateus capítulo 5 até o capítulo 6, Lucas 6, de 20 a 49, João capítulo 14 e capítulo 15. Amar e perdoar sem esperar retribuição. A frase de Jesus é, de que adianta você dar presente para alguém que pode te retribuir o presente? Isso não é vantagem. Até os ímpios fazem isso. Vantagem é você dar um presente para quem não pode te retribuir. De que adianta você emprestar dinheiro para quem pode te pagar? Isso não é vantagem. Vantagem é você dar dinheiro, não cobrar juros e não cobrar a devolução do empréstimo. E ele vai falando várias coisas assim. Em vez de odiar, amar. Em vez de amaldiçoar, orar. Então,
A Bíblia tem muitos exemplos de obediência por amor. Qual é o problema, então? O problema está no comportamento daquele povo. Alguns mandamentos dizem respeito ao próprio comportamento do ser humano. Ou seja, independente da fé, independente da religião, a obediência trará uma vida melhor, trará bênção. Meu pai costumava dizer isso, porque ele era fumante e bebia muito. Ele falava, olha, só o fato de não beber e de não fumar já traz bênção, porque economiza um dinheiro lascado. Você deixa de gastar dinheiro com isso. Traz benefício para a saúde. Então veja, essa bênção é independente da fé da pessoa, independente da religião da pessoa. Se ela parar de cometer esse pecado, ela vai ser abençoada. E aí, uma vida imoral, se você parar com a vida imoral, obviamente você vai ter bênçãos imediatas. Então, alguns mandamentos da Bíblia dizem respeito ao próprio comportamento da pessoa. Se a pessoa fizer, ela vai ter consequências ruins. Se ela não fizer, ela vai ter consequências boas. Vai ter bênção ou maldição. Agora, outros mandamentos são intimamente ligados à disposição do coração. Fazer jejum, fazer vigília, orar, amar, perdoar, cultuar. Eu incluo sempre orar, porque a maioria das pessoas acha que orar é orar só por si, orar só fazendo pedidos. Mas não, experimenta orar por aquele irmão que fez uma fofoca de você no domingo de manhã. E você ficou descobrindo à tarde, porque nas redes sociais ou no WhatsApp alguém divulgou. E você nem estava sabendo que estavam falando mal de você. A reação mais comum é a pessoa querer tirar satisfação com todo mundo. Não, antes de tirar satisfação, experimenta dobrar o joelho e orar por aquela pessoa que fez a fofoca. Como é difícil. Dá vontade da gente ler o Salmo 137 para aquela pessoa. Né? Que é aquele salmo que tem o versículo no final que diz: bendito aquele que lançar os seus filhos do alto do penhasco. Por isso que eu coloco a oração como um mandamento intimamente ligado à disposição do coração. Tenta orar pelos seus inimigos, tenta orar por quem não te quer bem. Bom, eu digo duas coisas, duas bênçãos vêm disso, por experiência própria. Deus desmascara todas as coisas e te exalta, e você aprende a amar e a perdoar na marra. Orando. A próxima vez que acontecer isso não vai te atingir com tanta seriedade ou com tanta força quanto te atingiu da primeira vez. Mas você tem que estar com o coração disposto. Então o problema do povo de Zacarias era que aquele povo obedecia aos mandamentos que chamam a atenção para o indivíduo. A construção do templo, a construção da sua casa, dar o dízimo, fazer obra social. Isso tudo chama atenção para o indivíduo. Mas aqueles... E são justamente esses que não dá para ver a intenção do coração. A gente não pode julgar. A pessoa está fazendo obra social, não dá para julgar se ela está fazendo de coração ou não, se ela está sendo sincera ou não. Ela está ajudando nos trabalhos da igreja, não dá para saber se ela está fazendo de coração, se ela está sendo sincera ou não. E são justamente esses que as pessoas mais valorizam, porque ninguém pode te julgar por fazê-los. Você simplesmente faz. E todo mundo vai ver você fazendo. Então era uma obediência mecânica e ritualista. E esse é o problema. É quando você faz as coisas de maneira mecânica e ritualista, sem entender as razões e os motivos. Seria interessante ouvir os irmãos aí comentando sobre temas para a escola bíblica. Um bom tema é: por que nós somos batistas? Por que nós temos esse nome? Que a maioria das pessoas não sabem. Que carrega uma carga histórica e teológica profunda e pesada no nome batista. Inclusive, a perseguição de outras denominações evangélicas que perseguiram os batistas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que perseguem até hoje em outros países. Nossos missionários batistas nos contam. Por que somos batistas, né? Só porque eu gosto do jeito batista de ser? Só porque eu gosto do jeito batista de fazer a votação? Só porque eu gosto do culto batista? Não. Você não está entendendo a razão e o motivo de você estar aqui.
Acaba sendo mecânico e ritualista. Por que precisa do momento do ofertório? Por que precisa do momento de... Por que a gente ora de olhos fechados? Por que a gente... e aí não tem a ver com os batistas, mas por que nós temos essa liturgia e não aquela liturgia de culto? Quando a pessoa não entende essas coisas, ela faz de uma maneira mecânica e ritualista, sem estar com o coração envolvido ali. E esse era o problema do povo de Zacarias. Por isso Deus questiona para eles: quando vocês fizeram jejum, vocês fizeram jejum para mim? Ou vocês fizeram jejum porque queriam aparecer? Aí Jesus lá no Novo Testamento vai falar: olha, você quando fizer jejum, ao sair do jejum, lava o rosto, toma um banho, para não ficar aparecendo para os outros que você fez jejum. Porque o jejum deixa marcas. Você fica com o rosto cansado, você fica descabelado, você fica com olheira. Então Jesus fala: olha, quando você fizer jejum, os outros não podem nem perceber que você está fazendo jejum. Vai lá, toma um banho, lava o rosto. Porque o único que importa, a única pessoa para quem importa que você está fazendo jejum é Deus. E Deus conhece seu coração. Então, um grande ensinamento de Zacarias é esse. Aquilo que nós fazemos tem que vir do coração e tem que vir com entendimento. Porque se vier só da emoção também, a gente faz muita bobagem. A nossa emoção tem que ser baseada na nossa razão. Você tem que saber por que você está se emocionando. Você não pode chorar à toa, né, vamos dizer assim. E aí o Brown vai ficar bravo comigo. Você não pode chorar à toa, Brown. Você tem que chorar sabendo exatamente o porquê que aquilo está te tocando. Porque senão eu aconselho você a procurar, quem chora à toa, aconselho a procurar um psicólogo. Eu tenho um cartão de uma excelente psicóloga para indicar, porque não sabe o que está acontecendo, tem que procurar descobrir o que está acontecendo. Então a pergunta para eles serve para a gente também. Quando vocês fazem as coisas que vocês estão fazendo na igreja, ou na sua vida do dia a dia para Deus, vocês estão fazendo para Deus? Ou por vocês mesmos? Ainda que, claro, podemos fazer por nós mesmos, né? Nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, nós precisamos de livramento, precisamos de salvação, precisamos de cura, então para nós também serve. Mas está fazendo por quê? Porque você quer ser chamado de o grande homem de Deus que cura? Você quer ser chamado de a grande serva de Deus, que é hospitaleira, que ajuda, que dá aula, que se destaca nas coisas do ministério, nas coisas da denominação? Para que você quer fazer? Então a repreensão de Deus para eles era: vocês têm que fazer as coisas para mim, e não para vocês. Não combina bem com a de Ageu? Ageu fala: olha, vocês largaram a construção do templo para cuidar da vida de vocês? Não, vocês têm que voltar à reconstrução do templo, porque eu vou abençoar vocês, se vocês reconstruírem o templo. Amém? Dá tempo de uma pergunta, ou algum questionamento. Pastor, quando a gente vê as profecias, né, a gente vê que numa linha do tempo tem a restauração do povo de Israel antes das outras coisas, né? E na época das profecias realmente não estava acontecendo essa restauração. Mas hoje a gente já tem provas significativas que a restauração está ocorrendo. Uhum. Em 1948 foi restaurada como nação política. Né? Vão dominar os povos. O que domina o povo hoje? Dinheiro. A grande maioria dos bancos, ou diamantes e ambuéricas são todos judeus. Tá? E também a ciência hoje domina muito. Metade dos prêmios Nobel do mundo são judeus. Tá? Então, acho que tem um alerta para nós que as coisas estão começando a caminhar para o fim. Aí eu faço uma pergunta. O povo de Deus, na época do Velho Testamento, era o povo de Israel, hoje é a igreja. Como é que fica essa relação, né, da restauração com essas promessas e tal? Né? Porque nós, como igreja, não somos israelitas judeus. Né? Então, é um spoiler das aulas de novembro, tá? Não sou eu que vou dá-las, mas eu acho que esse ponto será tocado. Essas profecias de Zacarias, de Ageu e de Ezequiel sobre a restauração espiritual do povo de Israel diz respeito a isso também. É claro que eles estão falando do novo povo, que é a igreja. Mas se você pensar nas profecias de Daniel, com essas profecias desses outros profetas, ainda está faltando a restauração espiritual do povo de Israel.
Bom, eu lembro que a primeira aula que eu dei aqui há 4 anos atrás eu citei isso, que eu ajudei uma sinagoga de cristãos judeus, de batistas judeus, lá no bairro do Bom Retiro. E de lá para cá eu tenho ouvido relatos da conversão dos judeus ao cristianismo. Não é a conversão do judeu como Silvio Santos e a família dele, assim, que são secularizados. É conversão daqueles judeus ortodoxos ao cristianismo. E essa é um dos sinais escatológicos da proximidade da volta de Cristo, que é essa restauração espiritual do povo de Israel ao Messias. Eles vão se converter ao Messias. Isso já está acontecendo e já está acontecendo há algum tempo. Então o irmão citou bem, a restauração física e política já foi feita. Está caminhando agora a restauração espiritual do povo israelita, ou do povo israelense, vamos dizer assim. Porque o novo povo de Deus já está aí, a profecia já se cumpriu, a igreja já está formada. Agora, escatologicamente, essa aí já está acontecendo.